Judas 3 e 4. Vamos ler. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Podeis sentar. O grande debate hoje no mundo religioso gira em torno da definição da graça de Deus e dos limites da liberdade cristã. Estão perguntando: a graça de Deus dispensa as obras, salva o homem sem méritos pessoais? Então, mediante a isso, por que determinadas posturas, determinados limites, determinadas doutrinas que controlam o comportamento cristão? A pergunta é essa, ou seja, qual é o limite até onde a graça tem esse total domínio e aonde começa os limites da liberdade cristã? Existem duas palavras na Bíblia que se confundem na sua definição, no seu entendimento, significado. A palavra graça e misericórdia, elas são muito próximas, né? Ambas palavras são fundamentais na nossa relação com Deus, na nossa salvação, ambas as palavras, igualmente. Qual é a diferença que nós podemos estabelecer entre misericórdia e graça? É simples. Enquanto a misericórdia de Deus age impedindo que nós recebamos aquilo que merecemos, a graça de Deus nos concede aquilo que não merecemos. Então, repetindo, enquanto a misericórdia de Deus impede que nós recebamos aquilo que merecemos, a graça nos concede aquilo que não merecemos. A misericórdia impede que recebamos a justa condenação dos nossos pecados. A misericórdia não deixa, impede. Por outro lado, a graça nos concede o perdão que não merecemos. Tanto a graça quanto a misericórdia são então favores imerecidos de Deus, ambos baseados exclusivamente nos méritos de Cristo, da sua obra na cruz. Paulo disse: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, aos Efésios 2, 8 e 9. Em relação à misericórdia, Jeremias escreveu em Lamentações 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida alguma, depois do Senhor Jesus Cristo, foi o maior intérprete da doutrina cristã e o maior defensor da graça de Deus. Ele era o pregador por excelência da graça de Deus. Quando ele pregava, muitos o acusavam de ensinar um caminho fácil, de acomodar as pessoas no pecado. Os inimigos de Paulo diziam: se onde o pecado abundou, Paulo, superabundou a graça, então vamos continuar pecando para que a graça aumente, para que venha mais graça. O que nos impede de viver em pecado? Se a adoração não salva, para que adorar? Se o dízimo não salva, para que dizimar? Se a moralidade não salva, para que ser puro?
Esta é a mentalidade de muita gente quando pega a graça e, no intuito errado de querer elevar a graça de Deus, acaba desprezando aquilo que a própria graça veio fazer. A própria graça de Deus que nos salva, sem depender de nossas obras, começa a operar em nós uma nova modalidade de frutos e de obras, que é oriundos da sua própria virtude em nós. A graça não apenas simplesmente nos salva da condenação do pecado, a graça também produz em nós uma nova vida e um novo estilo de comportamento que honra a Deus, que glorifica a Deus. O pecador fora da vontade de Deus, andando no seu pecado, ele é um ultraje, ele é uma ofensa para Deus. Só perdoá-lo não é suficiente, porque é a mesma coisa que lavar o porco e não mudar a sua natureza. Ele vai ficar limpo por algumas horas e depois vai voltar para a lama. Paulo, então, teve a mais profunda revelação a respeito da graça de Deus. E ele não admitia que as pessoas pensassem na possibilidade da graça de Deus servir para promover o pecado, o mal. Por exemplo, alguém diria, a misericórdia endossa o pecado? Para Paulo, isso era inadmissível, era uma ideia terrível, que não poderia absolutamente ser pensada. A misericórdia, a graça, ela não endossa o pecado, ela trabalha para desfazer todos o mal do pecado, todos os danos do pecado, todos os efeitos do pecado. Então o apóstolo Paulo indaga quando ele escreve em Romanos 6. Ele estava tratando exatamente deste assunto. Paulo disse, capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Depois ele segue exclamando, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O apóstolo Paulo usa aqui o mais forte termo do idioma grego para repudiar alguma coisa, uma ideia. Ele usa a palavra migenomai, quando ele escreve aqui, de modo nenhum, migenomai, que também significa nunca. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo responde, nunca. Paulo entendia que a graça de Deus era uma mistura da bondade e da santidade. A bondade aceita você e eu, como estamos. A santidade de Deus, que continua também junto na obra, afasta de nós o pecado. Paulo tinha expressado isso em Romanos, no capítulo 2, quando ele escreveu no verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Romanos 2,4. Paulo acreditava que a bondade de Deus não acomodava o homem no pecado, mas o ajudava a ter repulsa pelo pecado. A graça de Deus, segundo o apóstolo Paulo, ela tem, além de poder para salvar, ela tem o poder para moldar o homem. Então Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, verso 11 a seguir, ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas depois Paulo continua dizendo que esta mesma graça que vem e nos salva quando estamos em pleno pecado, ela também nos ensina, diz aqui, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e
piamente. Vamos dar uma pausa aqui, depois eu vou ler os versos 13 e 14. O que deveria ser mundanismo no primeiro século, para os cristãos da época de Paulo? Eu te respondo, o mundanismo no primeiro século, os cristãos consideravam como mundanismo o teatro, o circo, as competições esportivas, os festivais que tinham de música e de vinho, aonde somava-se além da embriaguez a imoralidade. Ao invés dos crentes irem lá para uma arena ver os gladiadores se matarem, eles não iam mais. Por quê? Isso é perverso, isso é mau, isso é mundano. Verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a graça cria em nós a expectativa do feliz encontro com Cristo. Você fala, como é que eu vou viver nesse mundo, pastor? Se eu não posso ir no cinema, eu não posso ir no teatro, eu não posso ir no circo, eu não posso ir lá no estádio, aquela bagunça, aquela baderna, eu não posso ir. Você supre essas necessidades conquistando a esperança de ter um encontro com Jesus Cristo. O aparecimento, isso é bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu passei minha juventude toda na igreja, sem precisar de ir nenhuma vez em estádio ver qualquer tipo de competição. Não morri, não fiquei doente, não tive problema psicológico, nunca tive depressão, nunca tive tristezas profundas, só felicidade e alegria com Jesus na minha vida. Irmão, a graça de Deus veio sobre nós, trazendo uma mensagem de uma plena confiança de Deus em nós. Deus nos falou através de sua graça, que Ele espera coisas melhores de nós, que Ele vai operar em nossa vida a força, a virtude para sermos melhores. Uma senhora saiu da sua casinha simples, sua casa modesta, mas arrumadinha, fechou, e olhou no relógio, estava em cima da hora de correr rapidamente a alguns quadras dali para pegar o ônibus, cidade grande, ela iria trabalhar o dia inteiro fora, só voltaria à noite. E ela vai depressa com sua bolsa, com suas coisas, um senhor mal vestido, maltrapilho, mas, senhora, por favor, um minuto só, estou com fome, o senhor poderia me ajudar? O senhor tem alguma coisa para mim, ajudar para mim comer, algum pão, alguma coisa? Estou com fome. Ela olhou no relógio, atrasada, sem dinheiro, praticamente na boa, dinheiro só do ônibus, pelejando com a vida também. Disse, Senhor, estou tão atrasada, não tenho nem um minuto assim para a gente conversar um pouco, eu vejo que o Senhor precisa mesmo. E ela pensa uma coisa, pensa outra, não tinha dinheiro. Eu disse, o que eu faço? Ela disse, olha, Senhor, eu moro naquela casa lá, está vendo? Aquele portãozinho lá? Eu saí de lá agora. Vou fazer um negócio para o Senhor. Abre o portão, ele está só escorado. A primeira porta, bem em frente ao portão, é a porta de entrada da casa. Debaixo do tapete, assim no cantinho, perto de uma pedra, tem uma chave. É a chave da minha porta. Pega, vai lá, abre a porta, entra. Tem comida na geladeira. Tem água. Tem um banheiro. O senhor vai precisar de tomar um banho, não estava bem. Eu estou indo para o trabalho, só volto à noite, só vou pedir uma coisa para o senhor. Pode comer. Se o senhor precisar descansar, descanse. Se precisar de tomar o banho, tome o banho. Só peço ao senhor, quando der ali para as 18 horas, das 5 em diante, o senhor, por favor, siga seu caminho, feche a porta da minha casa, guarda a chave onde o senhor achou, e se um dia a gente puder te ajudar melhor, te ajudarei. Porque eu quero chegar, não quero encontrar ninguém, quero chegar só, os vizinhos ali e tal. Então eu estou autorizando o senhor a fazer isso, mas quero que o senhor saia antes de eu chegar. Ele disse, muito obrigado. E ela
correu para pegar o ônibus que estava chegando no ponto. O homem foi, achou a chave, entrou, abriu a porta, faminto, foi direto para a geladeira, achou comida, esquentou, ela disse, pode ligar fogão, pode fazer tudo. Usa as vasilhas. E ele fez realmente tudo isso, preparou a comida, comeu, depois tomou banho, depois descansou. E foi chegando à tarde, ele pegou um papel, fez um bilhete, deixou em cima da mesa, puxou a porta, trancou, pôs a chave onde ele tinha achado e foi embora. Quando a mulher voltou, chegou, a casa estava impecável, limpinha. Não tinha uma vasilha suja, ele tinha feito a comida, mas limpou tudo. Pôs tudo num lugar, até algumas coisas que estavam precisando de arrumar, ele arrumou. Organizou tudo e ela vai e acha o bilhete. Ele diz, senhora, Deus te abençoe muito, a senhora salvou a minha vida. Sou um ex-presidiário, saí da prisão, não achei ninguém que pudesse, pelo menos, me ouvir como a senhora parou para me ouvir. Debati um pouco de tempo para tentar ver se conseguia alguém, pelo menos para me dar uma comida. Ninguém me deu. Eu já estava planejando voltar para o crime, eu ia assaltar, e eu ia voltar porque eu estava odiando já toda a sociedade de novo. Mas foi aquela hora que eu estava pensando nisso, resolvi falar, pedir ajuda para a senhora, e a senhora me tratou com toda essa dignidade. Me permitiu, um homem desconhecido, só nunca viu, entrar na sua casa, passar o dia inteiro sozinho lá dentro, confiou tudo que tinha lá nas minhas mãos, e por conta desta confiança que o senhor depositou em mim, só pode ficar tranquilo, tudo que estava lá dentro está lá. Eu comi a comida, eu tomei o banho. E desculpa se não fiz a limpeza do jeito que a senhora gosta, mas tentei fazer o melhor possível. A mulher disse que a casa estava impecável. E a mulher ficou com aquele papel na mão, e ele disse, por conta disso, eu vou sair daqui e vou trabalhar, vou mudar de vida, vou ser uma pessoa melhor. Porque ainda tem gente nesse mundo que confia na gente. E ela leu e chorou e disse, oh meu Deus, o que seria? O que foi tudo isso que o Senhor permitiu que eu participasse hoje? A princípio parecia uma loucura, mas terminou muito bem. Quando Deus mandou Jesus a este mundo, quando Deus veio até nós em Cristo, irmão, Deus estava dando uma palavra de confiança, dizendo para nós, eu ainda confio no homem, eu ainda espero coisas boas do homem. A Bíblia diz que estávamos em pecado, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Mesmo assim, Deus veio até nós, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito, capítulo 3, de 3 a 8. A graça de Deus não apenas cria em nós uma nova disposição, porém, mais do que isso, a graça de Deus também nos capacita a fazer coisas boas, grandes. Paulo disse, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Há um parênteses aqui, não tem uma pessoa mais execrável na história do que Paulo. Quando era conhecido por Saulo, era o homem mais perverso, respirava ameaças e ódio.
Se você quer pensar numa pessoa perversa e cruel, pensa em Paulo antes de converter. Paulo disse: eu não sou digno. Eu persegui a igreja de Deus. Aí ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios capítulo 15, 9 e 10. 9 e 10. Quem foi Paulo como um homem alcançado pela graça? O maior dos apóstolos. O mais entendido, o mais que tinha o maior discernimento, a maior revelação. Deus pode pegar o que está lá embaixo, mais no fundo do poço, e elevá-lo ao lugar mais alto da sua revelação, da sua presença, do seu poder. E isso ele fez com Paulo. E como ele fez isso? Paulo disse: a sua graça. A graça, então, é uma virtude, é um poder que Deus começa a dispensar para dentro de nós, e vai mudando a nossa maneira de ser, de pensar, e vai nos capacitando a fazer coisas que você não era capaz de fazer absolutamente, nunca seria capaz em sua própria força, entendimento. Vai te dando luz, revelação, sabedoria, ânimo, força, disposição. A graça de Deus move em você a vontade de fazer, a disposição de fazer, a força para fazer. Paulo disse: eu fiz mais do que todos eles. Depois ele para aí, mas não eu, a graça de Deus em mim. Glória a Deus. E é bom mesmo que o homem saiba dar o devido crédito a Deus e a sua graça, porque o homem não deve vangloriar-se de ter feito grandes coisas no reino de Deus, porque ele não o fez na sua capacidade. Se ele o fez, e se ele o faz pela graça de Deus. Às vezes você vê uma pessoa, já vi, né? Homens de Deus, pregadores, começa a pregar uma mensagem tão profunda, tão nítida, tão cristalina, aborda aquele tema, aquele pensamento de forma tão sábia, irrefutável. Você fala: meu Deus, de onde saiu esse raciocínio? Como é que pode? Até as palavras, os termos, é Deus com a sua graça, às vezes capacitando a pessoa naquela pregação, naquele ensino. Ninguém tem direito de vangloriar-se. A glória pertence ao Senhor. Né? Quando aqueles grandes pregadores do passado, Billy Graham e outros, pregavam em estádios com milhares de pessoas, uma mensagem tremenda, poderosa, eles curvavam e diziam: Senhor, seja glorificado. Embora as pessoas continuavam com os olhos neles, mas eles fugiam desta pretensa, desse caminho de glória pessoal. Então Paulo sabia disso, não eu, mas a graça de Deus. Agora nós vamos chegar na parte final, voltando para o início. Judas, servo do Senhor, escreveu nessa sua pequena, mas grandiosa epístola, ele escreveu: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Um pouco o verso anterior, Judas tinha dito: olha, irmão, está na hora de batalhar pela fé que foi dada aos santos. E a fé que foi dada aos santos inclui esses conceitos, os conceitos da graça, da fé em Deus, da entrega, da rendição, do abandono, do mundanismo, da santificação. A fé que foi dada aos santos é um conjunto de doutrinas. Ali não é uma única impulso espiritual que a pessoa fala que crê em alguma coisa e tal. Não é isso.
Ali é um conhecimento de uma doutrina, de um conjunto de verdades que englobam toda a obra de Deus, não apenas um aspecto, mas toda a obra de Deus. Batalhar pela fé uma vez foi dada aos santos. Então, Judas lembra que estava predito na palavra de Deus, nos profetas, que nos últimos dias viriam falsos mestres, surgiriam falsos mestres dizendo: se vocês são crentes, esqueçam esse negócio de doutrina, vivam como quiserem. Judas, porém, lembra aos cristãos que quem faz isto, quem usa esse pretexto dizendo: não, o Senhor me salvou por sua graça, nós não devemos mais tentar nos justificar por atitudes ou comportamento. Na realidade, todo homem sábio, toda mulher piedosa não tenta se justificar pelo seu desejo de ser cada dia mais santo. Ele sabe que a justificação dele vem pela fé em Cristo. Mas junto com essa gratidão que ele tem no coração, vem o desejo dele consagrar-se a Deus, dele se entregar mais a Deus. Porque essa é a interpretação errada de igrejas contra igrejas. Porque aquela igreja exige isso, exige aquilo. Não, na realidade, nosso ponto de vista cristão, a igreja não deve exigir nada. A igreja tem que ser um lugar onde a palavra de Deus é ensinada e cada um recebe a palavra de Deus e leva consigo. E vai então, dirigido por Deus, tocado por Deus, colocá-la para funcionar na sua vida. Não é preciso ninguém ficar policiando nós. Você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Por que você não anda assim? Por que você não anda daquele jeito? Não precisa. Nós ensinamos a palavra, vamos lendo e vamos amando um ao outro e nos fortalecendo uns aos outros na convicção do Senhor, sem desprezar ninguém. Alguns às vezes estão um pouco mais avançados, outros estão um pouquinho mais atrás ainda, e a gente vai tentando o quê? Reunir todos no mesmo nível, para seguir juntos. Mas aí vem o que Judas falou: pessoas que virão diluindo a graça de Deus, roubando da graça de Deus a virtude que ela tem. A virtude dela não é só trazer o perdão, é trazer transformação, é trazer nova vida, é trazer capacitação, é trazer iluminação de Deus para o homem. Tudo isso faz parte da salvação. Então Judas lembra aos cristãos que quem faz isso, diz assim: eu creio e vou viver toda a liberdade que eu tiver pela frente, não interessa. Essa pessoa não sabe honrar Jesus como Senhor. Judas está dizendo: quem está fazendo isso está negando Jesus Cristo, negando o nosso único e soberano Senhor. No primeiro século, quando os cristãos abriram o coração para a salvação de Cristo, a Bíblia diz que eles queriam estar juntos e estavam todos os dias no templo. A Bíblia diz que eles louvavam a Deus continuamente. A Bíblia diz que eles oravam. A Bíblia diz que eles pregavam o Evangelho. A Bíblia não diz que eles iam nas arenas ver os gladiadores se matarem. A Bíblia não diz que eles iam nos circos e nos teatros. A Bíblia diz que eles estavam juntos, tinham tudo em comum. E a Bíblia diz que o Senhor os enchia do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus curava, fazia milagres no meio dos crentes. A Bíblia diz que o mundo parou para ver a mensagem de Cristo pelo testemunho daqueles cristãos, que não precisavam ser igual ao mundo. Eles atraíam o mundo porque eram diferentes do mundo. Hoje a maior parte das estratégias de evangelismo no mundo evangélico é ser igual ao mundo para tentar atrair o mundo. Como é que você vai ajudar um homem mundano se tornando mundano como ele? Como você vai ajudá-lo? Você não tem nada para oferecer mais para ele se você se tornar mundano. Aliás, ele vai rir de você. Ele vai zombar de você. Porque às vezes o mundo aí fora, sem Deus, sabe melhor o que é, como um cristão deve ser, do que muitos cristãos que estão dentro da igreja. O mundo sem Deus fala assim: não, peraí, mas a crente não é bem assim não. Um dia
quando eu estudava no colégio, né, jovem ainda, e eu chegava na minha sala de aula com a Bíblia logo na frente. As primeiras aulas, só eu chegava com a Bíblia e todo mundo sabia que eu era crente, porque eu já estava ali com a Bíblia mesmo. Aí quando começavam os primeiros embates na sala de aula, porque aí tinha embate mesmo, o professor começava a falar asneira, eu pedia a palavra. Eu atravessava ele e contestava. Aí nos primeiros embates que começou a aparecer os crentes que estavam dentro da sala de aula, que ninguém sabia que era crente. Eles começaram a aparecer e aproximar de mim. Eu também sou crente. Tal. Eu gostei do que você falou e tal. Eu falei assim, vamos nos posicionar clara e abertamente como crentes, antes que o mundo envolva vocês nas práticas dele. Coloque-se do lado de Cristo e seja claro. Deixa bem claro para eles de que lado vocês estão. Aí começaram a pedir para a gente fazer umas reuniões no recreio de oração, de comentário da Bíblia e tal. A gente fazia um grupinho ali num canto, né? Uns passavam por ali, ficavam olhando, zombando e tal. Eu dizia, não preocupe. Deus nos colocou aqui para ser diferente. Para ser diferente tem que ter coragem. Tem que ter coragem para ser diferente. E vamos ser diferente para Jesus. Em pouco prazo até os professores nos respeitavam. É claro que eles têm que respeitar. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja Deus, porque nós não queremos impor a nós mesmos, mas nós queremos impor o reino de Deus. Nós queremos impor o nome soberano e santo de Jesus. Que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda língua que confesse Ele como Senhor. Para a glória de Deus Pai, porque não tem outra saída para o mundo, se este mundo não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, aí Judas faz essa lembrança. Quem acha que é cristão, mas não aceita os ensinos da palavra que transforma, que modifica, está negando Jesus, que é o Senhor soberano da nossa vida. Como Jesus torna Senhor da nossa vida? Quando nós nos submetemos àquilo que Ele ensina. Aí Ele é Senhor. Então Judas adverte, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. As palavras finais de Judas, mas as finais mesmo eu vou terminar aqui, nesta conclusão. Assim como Paulo, Judas também era um grande defensor da graça de Deus. E ele termina a sua epístola falando sobre o que Deus pode fazer pelos seus escolhidos que confiam nele. E ele não menciona a palavra graça. Judas não menciona agora no texto que eu vou ler, que é o encerramento da epístola. Mas ele fala exatamente daquilo que a graça faz. Ou seja, Deus faz pela sua graça em nossas vidas aquilo que Judas escreveu. Escutem, finalzinho da epístola. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Nós terminamos aqui louvando a Deus por sua graça. Judas diz que pela graça Deus nos guarda. Deus nos santifica com alegria. A vida cristã santa não é um fardo, é uma vida
suave, leve, gloriosa, é viver acima, viver por cima deste presente século mau, cheio de vícios e defeitos, é viver solto para Deus, entregue para Deus e livre do pecado. Então, por final, Judas diz que Deus trabalha em nossa vida e nos leva a adorá-lo. Ele termina com adoração, quando ele fala, né, ao único Deus Salvador nosso. Ele vai falando, aquele a quem tem toda a glória e majestade, domínio e poder. Ele termina com uma adoração que é o fruto avançado da graça de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Ela se torna uma adoradora em espírito e em verdade. Ela honra a Deus aqui nessa terra e Deus a honrará no céu. Ele honra na terra também, mas a maior honra está reservada para o céu. Curve a sua cabeça. Eterno Deus, adoramos o teu nome nesta hora, Senhor. Te glorificamos por Jesus, por esta graça tão gloriosa, bendita, que nos transforma e nos torna diferentes deste mundo, sem rumos, sem direção. Nós estamos em Cristo, nós sabemos de onde viemos e para onde estamos indo. Pela sua salvação, pelo seu poder glorioso, o Senhor nos comprou, nos deu valor, confiou-nos a sua palavra e espera de nós coisas grandiosas, porque a tua graça nos capacita para isso. Pai, eu te louvo pelos irmãos que o Senhor reuniu nesta noite, neste templo. Eu te agradeço pelas famílias aqui representadas. Eu oro por eles, eu peço que o Senhor os envolva neste manto glorioso e santo da tua santidade, da tua revelação e do seu entendimento. Abençoe aqueles que estarão ouvindo também, Senhor, através da internet, nossos queridos irmãos e irmãs de longe, que o Senhor esteja com eles agora neste momento, que eles sejam consolados e fortalecidos pelo amor, pelo poder, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te louvamos hoje e sempre. Todos podem dizer amém, e amém, e amém. Queridos irmãos, para encerrar, nós lembramos do culto de quinta, né? Que as irmãs fazem um grande esforço para ter um culto bonito, e culto bonito é culto com gente, né? Com muita gente, quanto mais melhor. Então vamos cooperar na medida do possível, vamos estar juntos, oferecendo aí nosso louvor, nosso glória a Deus, nossa aleluia no culto, nossas orações, tá? E cantando com alegria ao Senhor. Os obreiros, os irmãos, as obreiras, né? A igreja agora está com uma equipe nova de obreiros e obreiras. Então vamos trabalhar para o Senhor. Já chegar na igreja, preocupa com a recepção, preocupa com uma porta, preocupa em dar uma olhadinha no estacionamento, na porta da frente. Cada um vai procurando sua tarefa, tá? Não precisa de gente ficar dando muitas ordem. Aliás, eu não sou de dar ordem, eu só dou sugestão. Então, procure já achar a sua tarefa, tá bom? Você vai ver que tem tarefa para todo lado, né? É uma cadeira que está fora do lugar, é um copo caído no pátio, é um papel debaixo da cadeira, essas coisinhas todas. Mas esse serviço de obreiros de pastores, de presbíteros, de diáconos, diaconisas, de obreiros auxiliares. É serviço nosso mesmo, é serviço nosso. Nós estamos aqui para servir, né? Para servir. Então Deus abençoe vocês, vamos ficar de pé. Culto de quinta começa às 19h30, e não esquecendo, né, que esse sábado já é o sábado da ceia do Senhor. Quem diria, hein? Já vamos celebrar a 9ª ceia do ano. Estamos no final do ano, glória a Deus. 2024 está dando adeus já para nós, viu? Vem aí 2025, quem diria que nós estaremos aqui para ver, para começar a preparar para a chegada do ano 2025. Pois essa chegada já começou, viu? Um dos sinais do final, que o final do ano está chegando, eu acho que alguém já começou a escutar por aí afora, hein? O que é? Quem que se lembra? As cigarras.
As cigarras. Quando as cigarras começam a zumbir, elas estão dizendo que o ano está já no fim, acabando. Pois vocês podem começar a observar, quem mora perto aí tem árvores por perto, vocês vão começar a ouvir essa semana ou outra já os zumbidos das cigarras. É sinal de que o final do ano chegou. E graças a Deus por isso, né? O fim dos tempos são chegados. Nós que aguardamos novos céus, nova terra em que habita a justiça, temos que ficar felizes porque a vinda do Senhor se aproxima. Vamos agradecer para terminar? Pai Celestial, obrigado por tudo. Rogamos o Senhor que despeça todo mundo em paz. Possam retornar para casa de forma tranquila, suave. Possam ter uma noite de descanso boa, suave. Repreende, Senhor, toda doença, toda insônia. Traz um bom sono para cada irmão, para cada irmã. E que amanhã estejamos, Senhor, alegres e dispostos para viver a realidade desta graça maravilhosa. Abençoe e guarde em nome de Jesus as crianças, os adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Protege a todos, guarda nossos lares. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Hoje e sempre todos podem dizer mais uma vez o amém. Amém. E amém. Está terminado. Em nome de Jesus.